Bom dia para todos vós. Daqui uma saudação de amizade e carinho para com os nossos irmãos doentes, os idosos e os que vivem sozinhos. Agora, desde a Igreja do Sagrado Coração em Interloque, desejamos ser a vossa companhia durante esta celebração eucarística deste quarto domingo da Páscoa. Jesus é o bom pastor, anunciado pelos profetas. Ele conhece o Pai e transmite-nos esse conhecimento. Por isso, Ele é a porta, o mediador. É necessário conhecer a voz do bom pastor, responder à sua chamada, seguir suas orientações. Nós vamos oferecer o sacrifício eucarístico pelos seguintes falecidos: João Mendes, Jorge Silveira, Josézinho e Arnaldo Brasil, António B. Santos, Filomena e João Oitoso, João e Noémia da Rocha, Teodelinda Rebelo, Luís A. Martins, falecidos de Laurinda de Melo e pelos falecidos de Maria Barros. O santo sacrifício vai ser presidido pelo Sr. Padre Isaac Menezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus por reunir no amor de Cristo. Meus amigos, mais uma vez aqui estamos com a nossa missa pela KLDS e também transmitida pelo canal de YouTube da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Todos aqueles, neste caso, quase todas as pessoas que não podem ir à missa, assim hoje acompanhando a missa por estes meios de comunicação. Vamos então preparar-nos para celebrar dignamente estes sagrados mistérios. Reconhecemos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes de pensamentos, palavras, atos e ações, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
eterno e omnipotente, concedi-nos a posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já encontra o seu poderoso pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias, este Jesus vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: Convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitarem as palavras de Pedro receberão o batismo. E naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nada me faltará.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isso é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós eres como ovelhas desgarradas, mas agora voltaste para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra por a porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-las para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são os ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, e como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida
e tenham vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, uma vez mais, um saúde especial a todos aqueles que nos acompanham pela rádio ou pelas redes sociais. Queria tomar só um instantinho para agradecer em especial ao Sr. Januário Costa, da minha freguesia, pelas palavras bonitas que disse a minha mãe, que é a sua prima. Bem, vamos ao Evangelho de hoje. Os Evangelhos de hoje, as leituras de hoje em geral, falam-nos de Jesus como o bom pastor, Jesus como o pastor, Jesus como a porta, aquela porta que leva-nos, obviamente, para o céu. Que são, assim, ideias tão lindas que devem-nos, então, aquecer os nossos corações. Daquele sentir-nos que Deus está conosco, que Jesus é o nosso pastor, que Ele vai à nossa frente e que Ele dá tudo pelas ovelhas e por causa disso é que elas o seguem. E se nós o seguimos, não vai ser então por ideias ou por palavras bonitas, mas sim por o que está por trás das palavras, o exemplo. As palavras são boas, mas o exemplo é que tem a tendência de arrastar as multidões. Porque o exemplo tem aquela maneira de dizer mais e de tocar mais profundamente e de mostrar o que é que vai por dentro. Porque muitas vezes podem ser que as palavras sejam em vão. Nós dizemos coisas porque pensamos que é bonito dizer ou que fica inteligente dizê-las, mas outra coisa é o exemplo. E isso, de certeza que foi o que levou a que aqueles apóstolos, aquelas multidões, seguissem a Nosso Senhor. As palavras, o que fazia, o exemplo e, no fim, obviamente, a sua ressurreição. E isso, de certeza, é o que nos inspira com a fé e a importância da fé. A primeira leitura fala-nos da importância da fé dos sacramentos e, em especial, do batismo. A importância e necessário para a nossa salvação. Em que estava São Pedro pregando às pessoas e vem alguém ter com ele e diz: mas o que é que nós devemos de fazer para salvar-nos? E São Pedro diz: é preciso arrepender-se, ser batizado para depois receber o Espírito Santo. Primeiro é arrepender-nos, por só quando estamos verdadeiramente arrependidos é que podemos então começar essa relação com Cristo. E essa relação com Cristo começa o batismo. A importância, e mais que a importância, a necessidade do batismo e dos sacramentos. Os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Eu sei que para muitas pessoas, ao ouvirem estas palavras, são assim um pouco meias chocantes. Talvez já não ouviram há muito tempo. E sabe porque é que já não ouviram estas palavras já há muito tempo? Vou dizer, por causa que quem prega no nome da Igreja, padres e diáconos, mas sobretudo padres, querem ser bonzinhos em vez de dizer as verdades. Verdades que levam à salvação. Não há dúvida que os escândalos sexuais foram e são horríveis,
Mas há também um outro escândalo também, que chega lá perto em ser horrível, que é, por exemplo, um padre dizer que não é preciso os sacramentos para salvar-se, que vai tudo para o céu, que isso são só tradições. Isso também é escandaloso. É escandaloso e não é bíblico. O que é bíblico foi quando perguntaram a São Pedro o que é preciso para salvar-nos. Primeiro, arrepender-nos e depois, batizar. Os sacramentos, o batismo necessário para a nossa salvação. E aí é que é aquela dor que muitos pais e sobretudo avós sentem ao verem os seus netos com 4, 5, 6, 10, 15 anos e sem serem batizados, porque eles sabem que o batismo é necessário para a nossa salvação e querem a salvação para os seus netos e para os seus filhos. E dói ver a rejeição da fé. Parece que só não dói aos pastores da igreja dos dias de hoje. Parece que tomam isso como normal e tudo bom e que não faz mal. Que pena é, mas essa faz parte da verdade. E se alguém tem netos sem batizado e coisas assim, o melhor que fazem é sempre rezar por eles, dar o melhor exemplo possível, ser o melhor e a melhor avó possível, quanto mais perto desses netos, para que quando eles tenham a idade deles por si mesmos dizerem: minha mãe não quis, mas eu quero ser batizado. A importância do papel dos avós nunca foi tão importante como nos dias de hoje. O que seria esta igreja e o que seria a fé da nossa gente se não fossem os avós? E que difícil vai ser este mundo e até mesmo a nossa comunidade portuguesa. O que é que vai ser da nossa comunidade portuguesa daqui a 10, 15 anos, quando os avós não estiverem cá? Vai ser muito difícil. Dias difíceis e duros vêm aí. Muito mais difíceis e duros do que o coronavírus, que daqui a uns tempos desaparece e ninguém se lembra dele. A importância do sacramento. E há pessoas que não são batizadas nem outros sacramentos. Será que eles não sabem? Isso aí depende de Deus e da sua misericórdia. Mas nós devemos esforçar-nos para aquela porta, a porta que é estreitinha, aquela mesma porta que Nosso Senhor diz hoje que eu sou essa porta do reino dele. Eu vou confessar que não sou filho de um pastor, sou sim filho de um lavrador, de vacas e de campo e de coisas assim, sei mais uma coisinha. Agora, desses termos de ovelhas, desculpa, mas eu não conheço. E graças a Deus que eu sou filho de um lavrador. Foi bom para ser mais humilde. Coisas que o campo, que a terra nos ensina. Então aí no Evangelho, Nosso Senhor diz que Ele é essa porta. E que Ele é ao mesmo tempo também o pastor que leva-nos pela porta. Porque se Ele é bom, para alguém ser um bom pastor, para alguém ser um bom pai, para ser uma boa mãe, não é apenas por meio de palavras, por conselhos, por mais bons que eles sejam, mas sim o exemplo. Então aí, este nosso pastor cheira as ovelhas. Aquela expressão bonita que o Papa Francisco fez tão popular aqui há uns anos atrás, de que o nosso Jesus cheira as ovelhas. Por isso, as ovelhas o conhecem, o veem, é visível, está dedicado àquilo que é importante, à fé, à religião. Por isso o conhecem. E de certeza também as pessoas vão saber e distinguir entre quem são realmente os seus pastores e quem são os ladrões.
ladrões, lobos, vestidos de cordeiro e às vezes imitadores de pastores. A importância de cheirar às ovelhas, mas realmente cheirar às ovelhas, não só uma ideia, uma teoria, dizer palavras bonitas, mas depois fechar-se em casa e por aí fica. Como eu disse, de certeza, talvez já estava aqui nestas missas pela rádio, em que essa ideia de dizer que cheirar as ovelhas, mas nos dias de hoje a maior parte dos nossos bispos, nada disso. Não querem que os padres cheiram agora as ovelhas. Podem cheirar as ovelhas, são ovelhas que têm ideias contrárias à Igreja, cheirar as ovelhas como elas estão, como nas discotecas, ou nos bares, ou nos bailes, coisas assim. Mas agora cheirar a uma ovelha que tem a doença ou o coronavírus, isso então já não. A essas ovelhas não. Fora, longe, não se pode dizer missa, não se pode ungir os doentes. Chegamos a este ponto. Por isso e com razão, que o povo católico, o povo crente, sente-se tão decepcionado e abandonado por aqueles que se chamam pastores. Abandonados. É assim que se sentem os nossos católicos fiéis. Sentem-se abandonados pelos seus líderes, sobretudo por os seus bispos, aquele que quando vem às paróquias traz com ele sempre aquela coisa que parece ser um bordão encurvado, que é a referência àquele instrumento que usavam os pastores. Por isso sentimos, as pessoas sentem isso, serem abandonados pelos nossos padres com medo do vírus, com medo de tentar coisas diferentes para estarem próximo das pessoas, com segurança, mas próximo das pessoas. Cheirar as ovelhas. Cheirar as ovelhas não é apenas quando está tudo bom, mas sobretudo quando as coisas estão difíceis. Aí é que se vê quem é que são os pastores e quem é que são os ladrões. Porque quando Nosso Senhor falava dos ladrões, Ele sabia muito bem o que é que estava a dizer. E até talvez quando Ele disse isso dos ladrões, estava a reparar para algum deles. Mas isso também faz parte disto. Nosso Senhor escolheu os 12 apóstolos e um deles o traiçoou. À mão daqueles 12 que Ele escolheu à mão, um deles o traiçoou. É mais ou menos 10%. Nos dias de hoje, se fosse só 10% os que traicionam a Nosso Senhor, não era muito ruim. Mas parece que é muito mais do que isso. Faz parte da dificuldade do tempo em que vivemos em questões da fé. Mas no meio disto tudo, por mais triste que temos já razões para estarmos contentes e alegres. Porque o nosso verdadeiro pastor continua a ser Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que continua a ser o nosso verdadeiro pastor. Os pastores da terra, embora os chamamos por esse título ou por outro título qualquer, são só pastores em nome, em vez de nossos representantes. O verdadeiro pastor continua a ser Nosso Senhor. Então aí confiamos que Ele é que vai ser aquele que nos vai guiar, que nos vai levar a esses campos verdes, onde há água tranquila e onde a erva é abundante. Ele é então aquela porta por a qual nós passamos para que tenhamos vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Porque Nosso Senhor está conosco. Ele é o nosso pastor. E assim como Ele nos conhece, nós também devemos então perguntar
será que eu conheço a Nosso Senhor? Será que Ele conhece? Será que eu conheço a voz de Nosso Senhor? Porque nesta questão de seguir a Jesus tem que haver essa como uma relação íntima que faz das duas partes. Nosso Senhor quer me conhecer e eu tenho também querer deixar-me conhecer e conhecer a Ele, para reconhecer a voz de Nosso Senhor, para reconhecer a voz de Jesus, para então poder segui-lo. E é essa a dificuldade das pessoas que não seguem a Jesus. Como é que vão seguir a Nosso Senhor se não o conhecem? Se não conhecem a sua voz? Então faz parte das duas partes, da parte divina e da nossa parte também, de querermos conhecer, de estarmos mais perto para reconhecê-lo, para depois confiar nele, para seguir a ele, até mesmo nessas dificuldades nas quais em que vivemos, seja nas coisas do mundo e ainda pior, das coisas da Igreja. Então aí temos que enfocar-nos nestas palavras do Senhor e pensar sempre que Jesus diz-nos: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Porquê? Porque quando sabiam quem era Jesus, sabiam distinguir. Eu sou a porta, diz Jesus. Quem entra por mim será salvo. E como a ovelha que entra e sai pelo aprisco e encontra pastagem, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância. Também faz parte, de que hoje, como é também Dia Internacional das Vocações, como se fala do bom pastor, faz todo o sentido. E de certeza de uma das razões por qual eu ainda estou aqui e eu ainda sou padre, é porque depois de 10 anos de ser padre, contando os 10 anos de seminário, é tão difícil ver os ladrões a destruir aquela igreja que eu amo tanto. E é por causa disso que eu estou aqui. Porque não quero que destruam mais, já destruíram bastante. Então aí o que temos que fazer é lutar para que não destruam mais. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Amigos, vamos agora pôr-nos de pé e a professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido de Pai antes de todos os séculos, de Deus, luz da luz, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e por todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica,
Católica e Apostólica, professo o só o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Com fé no bom pastor, confiando e sabendo que Ele escuta a nossa voz, vamos pedir a Ele pelas nossas necessidades. Para que o Redentor, livre de todo o mal, a Santa Igreja lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda as vocações de que ela precisa. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que o Redentor encha de paz o mundo inteiro, sustente o amor e a fidelidade dos esposos e dê aos jovens o apreço e o dom da virgindade. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não o escutam ou não o conhecem. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou, torne felizes para sempre o seu reino, os fiéis que o procuram e serviram. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome, faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade uma família onde cada um se sinta amado. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelas intenções de todos os benfeitores da hora católica, pelos nossos irmãos doentes em todo o mundo, pelos seus familiares e pelos que lhe prestam auxílio nos hospitais, asilos e em suas casas, hoje pedimos por Helena Nunes, José Sousa, Mariazinha Brasil, Mariazinha Silva, Maria Dutra, Rafael Brasil, Maria Teresa Borges, Rosalina Moro, Nair Gomes, Madalena Vieira, Maria Machado e Zilda Pacheco. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Lembramos as seguintes almas: João Mendes, Jorge Silveira, Josézinho e Ângelo Brasil, António B. Santos, Filomena e João Moitoso, João e Noémia da Rocha, Teodelinda Rebelo, Luís A. Martins, e pelos falecidos de Laurinda de Melo e os falecidos de Maria Barros. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, com teu Espírito,
nós para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos este sacrifício para o honra e glória do seu nome, para o nosso âmago e da sua santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós, Corações ao alto. o nosso coração cheio de Demos graças ao Senhor, nosso Deus. o nosso poder e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Maior e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Em especial pelos falecidos de Laurinda de Melo, por Joe Mendes, Jorge Silveira, António B. Santos, Filomena e João Moitoso, João e Noémia da Rocha, Teodelinda Rebelo, pelos defuntos de Maria Barros, Luís A. Martins, José Josunho e Angelina Brasil, João Mendes e Jorge Silveira. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai a graça de participar na vida eterna, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus na unidade do Espírito Santo, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Por
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na morada, mas diz-me a tua palavra e serei salvo. Oremos. Deus, nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que redimistes com o precioso sangue de vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os benfeitores da hora católica de 3 a 9 de maio são os seguintes: Olívia Barroso de Mercede, João e Filomena Betancourt de Terloque, Florindo e Lourdes Borba de Relmar, Horácio e Conceição Brasil de Chauchela, Leonardo e Lúcia Costa de Los Banos, José e Maria Noronha de Relmar, Humberto e Fátima Silveira de Modesto, Luís e Arlete Ramos de Relmar, Ângelo Machado de Alneiro. Do íntimo dos nossos corações, agradecemos aos benfeitores da hora católica os seus donativos, com os quais tornaram possível a transmissão da mensagem deste quarto domingo da Páscoa e do Santo Terço da próxima semana. Seja assim pelas vossas intenções e almas dos vossos queridos falecidos. Mês de maio, dedicado à Virgem Maria. Vamos com fé rezar o terço diário para alcançarmos a misericórdia de Deus, para nós e para o mundo inteiro. Estamos gratos para com o Sr. Padre Isaac Menezes, pela sua presença junto de nós. Obrigada. Amém. Também um agradecimento a todos aqueles que fizeram esta missa possível.
Também agradecendo ao Sr. José Mendonça na estação, na KLBS, e a todos aqueles que naquela estação trazem tantas alegrias ao nosso povo e à nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.